Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Como vai funcionar a dinâmica aqui do canal? Vai ter o direto ao ponto, que é esse quadro que eu vou dar dicas para estudantes ou para advogados, dependendo do dia. E aí, no outro quadro, que vai ser uma outra playlist aqui no YouTube, eu vou dar dicas mesmo de direito do trabalho, para quem tem algum problema, alguma dúvida trabalhista, algum trabalhador ou uma pessoa comum que queira entender melhor, ou até mesmo fazer concurso, sei lá. Contando um pouco da minha história. Eu tenho 26 anos, eu sei que não parece. Ó o biscoito. E eu passei na primeira fase da OAB em 2018 sem cursinho. Então eu acredito que minhas dicas vão ser valiosas para quem ou estudou sozinho ou para quem tá um pouco nervoso e precisa ficar tranquilo lá na hora da prova para dar tudo certo. Vamos lá. Eu gabaritei a segunda fase da OAB nas perguntas, né, não na peça. E eu usei minha CLT organizada. Eu abri essa CLT, já tinha todas as respostas que eu precisava só de bater o olho. E tem um índice muito bom, então eu recomendo. Eu vou colocar que eu usei no meu ano aqui. Vocês, claro, vão usar uma mais atualizada. Mas essa marca aqui é muito boa. Eu vou colocar em algum lugar desse vídeo aqui, ou aqui, sei lá, quando eu editar. O segundo ponto é... Todo mundo fala isso. Mantenha a calma. Não fale com ninguém, pelo amor de Deus. Você tá lá fora, todo mundo fica, tanto antes ou como depois da prova. Ai, porque... O meu trisavô fez 500 vezes, e daí não interessa. Eu fiz uma vez só e passei. Por que com você não vai ser assim? Ou então, se você já fez antes e não passou, por que você não vai passar dessa vez? Então, não é legal ficar conversando antes da prova com pessoas inseguras e nem depois, porque isso vai deixar você bem preocupado e se à toa. Na hora da prova, dicas práticas aqui. Eu comecei a fazer lendo o enunciado da peça. Por quê? Se você ler primeiro o enunciado da peça, você vai saber se a peça vai demandar mais tempo que as perguntas e você vai poder escolher racionalmente por onde você vai começar. Então, ao invés de você ir respondendo as perguntas e demorar lá 500 anos respondendo essas perguntas, sabendo que você tem uma peça muito complicada para fazer, ou uma peça muito extensa, você olhar ali, ler primeiro o enunciado da peça para saber mais ou menos quanto tempo você vai ter e distribuir esse tempo entre as questões e a peça. Eu respondi primeiro as questões, mas eu começaria pela peça, se eu fosse vocês, porque demanda realmente mais tempo. Então eu fiz primeiro as perguntas e depois a prova, mas eu não recomendo fazer isso porque o ideal quando você vai fazer uma prova ou quando você está trabalhando é começar pelo que leva mais tempo, não pelo que leva menos tempo, né? Eu fiz tudo ao inverso, mas não recomendo. Sobre as peças. No direito do trabalho, que eu vou falar sobre a segunda fase no trabalhista, porque é o que eu entendo, não entendo sobre a segunda fase de outras áreas. As peças. O que cai mais? Petição inicial, contestação, recurso ordinário, contrarrazões de recurso ordinário, que é uma resposta ao recurso ordinário. E pode ser que caia alguma coisa em execução. Como você vai eliminar uma peça? Dica prática que eu dou, que eu uso até na prática até hoje. Como você vai eliminar o que você vai fazer, as hipóteses? Primeiro, nunca vai cair embargo de declaração, porque é muito fácil. Omissão, contradição, obscuridade ou erro, segundo o CPC, na CLT não tem embargo de declaração por erro. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas assim... vai cair alguma dessas peças, porque são as mais famosas. Se cair algo de execução assim, é muito atípico. Mas tem como você saber, em algum lugar eu vou divulgar aqui. Eu tenho um podcast e eu também já ensinei direito do trabalho no WhatsApp de graça. Então eu tenho material ainda, eu vou colocar em algum lugar aqui desse vídeo se eu encontrar. Se eu não encontrar, eu não vou colocar em lugar nenhum. Mas é você ter já na sua mente uma reta processual. Quais são os primeiros atos de um processo? São as ações iniciais, né? Que não existe só reclamação trabalhista como ação inicial. São os primeiros atos que você tem num processo, né? É o princípio. Tudo que é primeiro é uma petição inicial. A petição inicial tá ali no CPC, no artigo 319. Depois vocês confiram. Mas assim, as ações iniciais, quais são? A reclamação trabalhista, que muita gente chama de petição inicial, mas se chama de reclamação trabalhista, ela está prevista ali no artigo 840 da CLT, 841, 840. Eu faço vídeo sem script, então tudo é o que está na minha cabeça, então eu espero que vocês não se percam na minha linha de raciocínio. A reclamação trabalhista vai estar escrito o que no enunciado?
Fulaninho da Silva ou Chatinho da Silva procurou você como advogado. Ele alegou que não recebia horas extras, não recebia FGTS, não recebia isso, foi discriminado no trabalho, nanana. Tudo que for o relato inicial de uma pessoa sobre um problema trabalhista jurídico é o quê? Reclamação trabalhista, porque não houve nenhum ato anterior, né? Outra espécie de ação inicial que pode cair. Ação em consignação em pagamento. Ah, meu Deus, o que é isso? É uma ação que você faz para pagar alguém que você não consegue localizar. Só isso. O esqueleto é de uma ação inicial, como uma reclamação trabalhista. Então não precisa perder tempo imaginando o esqueleto de ações iniciais é sempre igual. Então a ação em consignação de pagamento vai estar como no enunciado? Vai estar. A empresa Beabá da Silva procurou fulano de tal. Procurou você como advogado porque o trabalhador Chatinho da Silva não sumiu, desapareceu, foi abduzido por aliens e extraterrestres e a empresa não conseguiu localizar. Você como advogado, qual é o procedimento que você vai tomar? Então, como você tem que, né, consignar, né, que é um depósito de um valor em juízo, né, é você depositar na juíza, no juízo ali, os direitos desse trabalhador que não quer receber ou desapareceu, você sabe que é uma ação em consignação em pagamento. Vai eliminar tudo, não vai ficar pensando, mas pode ser outra coisa. Não, não pode. Elimina, não fica perdendo tempo, não. Outra ação inicial, ação de mandado de segurança, né? Ação inicial, uma petição inicial em mandado de segurança. Se isso cair, eu duvido que caia. Mas se cair, o que você vai fazer para descobrir que é uma petição inicial de mandado de segurança? No enunciado vai estar escrito que algum membro do judiciário, provavelmente o juiz, cometeu alguma ilegalidade que violou um direito líquido e certo. E aí você vai olhar na lei do mandado de segurança, vai ter que olhar, seguir os requisitos do CPC, né? E colocar a lei ali do mandado de segurança, citar lá o artigo que você vai embasar e pronto. Porque a ilegalidade no mandado de segurança é cometida por algum membro do Poder Judiciário. Então sempre vai estar a violação de um direito líquido e certo. Pode cair inquérito de apuração por falta grave, mas aí é uma ação que nunca vai cair, na minha opinião. Mas é quando um membro da CIPA ou alguém que tem estabilidade cometeu uma falta grave e precisa ser demitido. E aí abre-se um inquérito para que seja avaliada a demissão dessa pessoa. Se você souber isso, é muito fácil, né? O enunciado vai ser muito sugestivo quando for uma coisa atípica assim. Ponto-chave. Precisa liquidar o valor da petição inicial. Você vai colocar X, 3 pontinhos, o que você quiser de maneira estimativa, não precisa calcular. Cuidados, não identificar essa peça colocando valores imaginários, traços que não existem. Cuidado com a letra, né? Porque tem que ser inteligível, né? Tem que ser possível de ler. É bom tomar cuidado com a escrita no momento da prova, para que seja possível que quem ler consiga entender o que está escrito ali. Valor da causa, precisa escrever, dá-se a causa, o valor de tanana, porque isso é um requisito que está lá no artigo 840 da CLT, é que a inicial precisa ser certa, determinada e com indicação de valor. Então, você tem que escrever o valor que você dá à causa, né? Isso é importantíssimo, não se esqueçam disso, porque esses são requisitos. Então, se está escrito lá que foi no juiz X, na região X, no estado X, você cita de maneira breve. Depois do CPC não é mais excelentíssimo juiz, é ao juízo, né? Então você usa sempre ao juízo quando estiver fazendo uma petição inicial. Indica só as informações que estiver lá, não inventa, não interessa, sabe? Não perde tempo. Qualificação. As que tiverem, o que não tiver, você só faz um indicativo simples, né? Simples, que você sabe qualificar. Dados importantes, nome completo, endereço, CEP, RG, e-mail por causa do CPC, que agora fala em e-mail, então se você quiser citar, que tem endereço eletrônico, também é bom pôr. Se que você tiver, o que não tiver, inventa. Não inventa, brincadeira. Deixa em branco, faz um traço, ou um X, ou os 3 pontinhos, né? Porque é isso que tá lá no edital. Dados da empresa. Importante, endereço, nome, né? Razão social da empresa e o CNPJ. Mas eu administro. E o tipo de pessoa jurídica que ela é. Se é pessoa jurídica de direito público, se é pessoa jurídica de direito privado,
cito o tipo de pessoa jurídica que essa empresa é, mas o tipo de pessoa jurídica é direito público, direito privado, organização beneficente ou ações iniciais. Como você saber que existe uma tese ali, uma defesa, né? Ali, ações defensivas, como a contestação no direito do trabalho. O enunciado vai ser claro. O enunciado vai dizer o seguinte: fulano de tal abriu uma ação trabalhista na vara tal ou abriu uma ação trabalhista e pediu isso. ABCDFG, pediu FGTS, pediu 13º, alegou. Aí vai ter situações surreais. Vai ter situações surreais para que haja preliminares, porque toda defesa tem preliminares, né? Você analisa se a peça atende todos os requisitos da petição inicial, se tem litispendência. E quando você estiver analisando uma tese defensiva, primeiro você pensa nas preliminares que estão no CPC. O artigo das preliminares, salvo engano, é o 485? Não vou lembrar de cor. Mas está no CPC, o artigo das preliminares. E aí você vai ver se essa petição inicial movida pelo Joãozinho da Silva tem alguma preliminar de mérito, né? Preliminar são questões que antecedem o mérito. A preliminar existe, que é um ponto para ser destacado antes do juiz analisar a petição. Então tem que estar lá na frente, né? Impugnação do valor da causa também, que é importante. Impugnação à justiça gratuita é importante. Então você coloca essas questões. Bom, antes do primeiro ponto ali, uma preliminar que cai muito, que é a litispendência, se a pessoa tem duas ações com objeto, causa de pedir e partes semelhantes. Esses pontos, essas preliminares de mérito antes. Isso aqui é só um vídeo de dicas antes de fazer a prova, então eu não vou entrar no mérito de cada preliminar, o que é, o que não é. Mas, como eu disse, nesse canal eu vou ensinar na prática direito do trabalho. Se vocês quiserem, eu explico melhor as condições da ação, o que faz uma ação sem inepta, a inepta também é uma preliminar. O que faz uma ação sem inepta, quais são os efeitos das preliminares de mérito. Extinção com ou sem resolução de mérito, tá? Então é importante se atentar no final do pedido colocar se o tipo de extinção é com ou sem resolução do mérito. Inépcia é o quê? Extinção sem resolução do mérito. Só para lembrar mesmo, uma extinção com resolução do mérito seria um pedido manifestamente ilegal, ou a ação está prescrita, né, fulminada totalmente pela prescrição, e aí seria uma extinção com resolução do mérito. Você já se defendeu, defesa é isso. Na minha opinião, nunca vai cair réplica, né, que réplica também não é prevista na CLT, réplica é prevista no CPC, então não vai cair réplica, no máximo razões finais, porque as razões finais podem ser escritas ou orais. Mas é uma petição que algumas pessoas chamam de memoriais. São pontos-chave da ação que a gente destaca para o juiz antes de ter o julgamento. Eu não acredito que vai cair isso, então não vou nem entrar nesse mérito. Depois que você viu que as ações não são iniciais, não são de defesa, a linha do tempo do processo, qual é o próximo ponto aqui? Eu vou tentar fazer um desenho na tela, não sei se eu vou fazer. Se eu não fizer, fique só com a explicação oral. Ações iniciais, ações defensivas. Qual é o terceiro ponto? Depois, passou esse ponto aqui, que é a fase de instrução do processo. O processo é dividido em 3 fases. Fase instrutória, que é da petição inicial até o julgamento do processo. Nós já temos uma decisão que vai fazer ou não coisa julgada. Então, se você está falando de decisão, você só tem 2 opções aqui, se for após uma ação inicial: recurso ordinário ou embargos de declaração. Na Justiça do Trabalho não cabe agravo de instrumento sobre decisões. Então, já que a gente não pode discutir decisões interlocutórias, o que são decisões interlocutórias? Decisões interlocutórias são decisões que se dá no meio do processo, né? Um despacho, uma ordem, mesmo que essa ordem seja ilegal, no meio do processo, ela não é recorrível de imediato. A não ser se for uma ilegalidade por direito líquido e certo, porque aí é mandado de segurança. Mas se não, ela não é recorrível, porque na Justiça do Trabalho não existe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, e isso tem no cível, então não confundam.
Então aqui, se a gente tem uma decisão de mérito, o profídio é recurso ordinário. Só que tem uma decisão, aí vai estar escrito assim no enunciado. Ah, depois de acontecido XYZ, o juiz da vara tal decidiu isso. Então, o que você vai fazer é um recurso ordinário. Ponto final. Enfim. A qualificação do recurso ordinário é remissiva ao que já está qualificado nos autos, então não precisa, né, perder o tempo. O que é importante está nessa primeira folha, porque no recurso ordinário a gente tem uma folha. A primeira folha é a folha de interposição e depois é uma segunda folha que nós chamamos de folha de razão. O que é para estar nessa primeira folha de interposição? Os pressupostos intrínsecos do recurso e extrínsecos, procuração, regularidade de partes, isso aí são os pressupostos referentes à própria coisa, né, à própria pessoa, mas é importante estar os outros, que são custas e preparo. O que é preparo? Preparo é o depósito recursal que a gente faz na Justiça do Trabalho para poder interpor um recurso. Depois da reforma trabalhista, se está escrito no enunciado que esse recurso ordinário foi feito por um trabalhador, você precisa citar que se no enunciado ele tem justiça gratuita, que as custas e o preparo foram dispensados nos termos do recurso ordinário, endereçado para quem? Para o tribunal da região que estiver escrito na petição, e se você não souber para qual região vai, então você não vai colocar nenhum. A qualificação do recurso ordinário, uma discussão sobre justiça gratuita nesse enunciado, você vai usar um artigo do CPC, que eu não me lembro de cabeça, mas eu vou citar em algum lugar, que diz que em qualquer grau de jurisdição você pode pedir a justiça gratuita. Então você vai falar, olha, faz parte do próprio mérito do recurso, o pedido de justiça gratuita, então deixamos de recolher. Se for empresa, fica atento, porque a instituição beneficente também não recolhe depois da CLT, né, depois da reforma trabalhista da CLT. Então, fica atenta nesse ponto na hora de citar as custas e o preparo. É importante citar, porque essa questão pontual não vai cair embargo de declaração, uma cair. Mas se por acaso cair, embargo de declaração é por omissão, contradição, obscuridade ou erro. Erro está no CPC, né? Erro. E não é nem erro de julgamento. Ou então, nas razões do recurso, primeiro você vai fazer um breve resumo, processo, partes desse processo, a origem, que é a vara de onde esse processo veio, e vai mencionar de maneira breve um resumo de tudo o que aconteceu. Tudo assim, trabalhista. Busca-se reformar a assistência trabalhista parcialmente procedente ou totalmente improcedente, pois a petição inicial requereu ABCDI e não deu. Ou então, pois o juiz deferiu a reclamante injustamente ou contra os termos da lei, ou contra os fatos e as razões de direitos pedidos ABCD. Pronto. E aí você vai montando as suas teses. Eu fiz recurso ordinário na minha segunda fase da OAB. Não sobrou muito espaço, então eu recomendo que vocês sejam sucintos. Eu usei até a última linha, então não fique escrevendo muito. Cite os artigos. Tenha poder de síntese. Primeiro, fato, né, na estrutura de um pedido. Como funciona? Fato, fundamento, pedido. Fato. Em uma linha, o que aconteceu, porque não deu, porque deu, ou porque merece, né, o que aconteceu nesse processo. Fundamento, todos os artigos legais que sustentam seu pedido de reforma e pedido. Então, requer reforma da sentença. Pronto. Acabou o recurso ordinário. Pode haver também as contras-razões de recurso ordinário, que nada mais é do que uma resposta ao recurso ordinário. Então, tudo que estiver sendo recorrido, você vai apresentar uma resposta seguindo esse mesmo esqueleto. Então, importante aqui, se for contra-razões, ver se tem algum, para citar em preliminar, algum motivo para que esse recurso nem deveria subir, sabe? A questão de recolhimento das custas, não ter procuração. Procurar alguma preliminar se for em caso de contra-razões, tá? Outra coisa que eu ia dizer é que os pedidos de matérias de ordem pública podem ser recorridas em qualquer momento. Então, se a ação não tiver requisitos, se a ação você está pedindo litispendência lá no início, ou não decorre da conclusão lógica desse pedido,
você pode pedir para que isso seja reconhecido no tribunal. É importante colocar no seu recurso ordinário também as nulidades, né? O cerceamento de defesa, não ouviu uma testemunha lá no enunciado, isso é cerceamento de defesa e razões, o que você novo embargo de declaração ou o próximo recurso da reta, que é o recurso de revista. Recurso de revista, quando cabe, são hipóteses bem específicas, não é para rediscutir fatos. Então, se é uma questão de prova, de fato já era, é uma questão sobre processo no recurso de revista. Se for na fase de conhecimento, o recurso de revista é contra a violação da Constituição Federal, violação à lei, violação a entendimento de súmula. Precisa ter transcendência econômica, política e social, que é demonstrar qual a importância desse recurso, se é política, se é econômica, se é social, né? Econômica são ações com valor alto. Já tem uma instrução normativa e uma decisão do TST que fala sobre isso, né? Que explica o que é transcendência. Então, citar o ponto a ponto do que você está recorrendo, e isso não vejo como possível de cair na OAB. Então, e depois do recurso de revista, você pode ter embargos, né? Não subiu direto, ou até mesmo um recurso ordinário não subiu direto, aí você faz o agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento funciona como uma chavinha que destranca o recurso e faz ele ser analisado pela instância superior. São recursos pontuais. Essas são as peças principais da fase de conhecimento, então vem agora a fase de execução. O que é a fase de execução? É a fase onde você transforma tudo que ganhou lá na primeira decisão ou em todas as decisões da fase do conhecimento em dinheiro. Então você não está mais discutindo direito, só discutindo valores, e aí você tem peças que seja possível de cair, não vai cair nada que seja impugnação aos cálculos, então pode cair agravo de petição, que é como se fosse um recurso ordinário, só que em sede de execução, se chama agravo de petição. Recurso de revista em sede de execução é somente contra violação à Constituição Federal. Embargos à execução é o quê? O prazo é 5 dias e é uma resposta do réu à homologação dos cálculos. Os embargos de execução é nada mais que isso, é como se fosse uma contestação à sentença que homologou os cálculos. Quando faz os embargos de execução? Depois que houve a garantia do juízo, que é um depósito do valor da ação, tá? Eu não acredito que vai cair, e aqui nos embargos à execução, o único cuidado é que você tem que impugnar todas as questões de defesa, o que inclui preliminares, como imperialidade, não poder, vou falar pausadamente, não poder penhorar bem de família, por exemplo. Isso é uma matéria preliminar de embargos à execução, ou quando se tornou ilegal em sede do STF requerer aquele direito, né? Foi conhecido que esse direito não existe. Então, é uma causa que, se você alega em embargos à execução, vamos lá, depois disso, agravo de petição, já falei, que é quando tem uma decisão denegando ali os embargos à execução. A impugnação à sentença, né, de homologação é igual aos embargos de execução, mas é o remédio do reclamante, né, a impugnação que o trabalhador faz. E essa impugnação não precisa, né, você garantir o juízo, porque como você vai garantir um crédito que é seu, né, não faz sentido algum. Mas tem que esperar a garantia do juízo para poder opor. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre as petições que cabem no processo, mas basicamente é isso. Para fazer uma boa prova, essas são minhas dicas. Vai por eliminação, vai eliminando a peça que cabe, que não cabe, porque no direito do trabalho, o que pesa é o tamanho das petições, né? É o tamanho das petições, não é nem a dificuldade da peça, porque são muitas teses. Então você tem que ser completamente. Não fiz rascunho na OAB, uma dica. Todo mundo estrutura a peça no rascunho, ou então faz um rascunho e passa para a folha da prova para não ter erro. Eu não fiz isso porque eu não queria perder tempo. Recomendo fazer isso? Não. Estrutura a peça no rascunho antes de passar limpo, tá? Porque isso vai evitar que você cometa erros. Eu não fiz assim, já fui escrevendo logo na folha porque eu queria terminar logo, mas eu não sou um bom exemplo. Mas tirei uma boa nota, tá bom, gente? Isso que importa. Não importa, né? Importa nem a nota que você tirou, é ter passado. Basicamente é isso. Dá pra fazer a segunda fase sim, sem cursinho. Então, se você fez cursinho ou não fez, não fique inseguro.
Como é só sobre a matéria que você escolheu, então não vai ser algo surreal, algo muito difícil. Você só precisa manter a calma para que você possa fazer o seu melhor. Lembra, é só uma prova não é da capacidade de ninguém. É importante passar porque a gente precisa de uma autorização do Estado para trabalhar como advogado, mas é somente isso, não é algo que meça o seu potencial. Então, é manter a calma, usar essas dicas que vocês conseguem se sair muito bem. Depois me contem aí o resultado da prova de vocês. Ah, nossa, esqueci. Vou deixar em algum lugar aqui o meu Instagram, que lá eu compartilho a minha rotina como advogada. Hoje tem ajudado a você a entender um pouquinho melhor a segunda fase para todo mundo.